Bom dia, que Deus abençoe a você que vai assistir esse vídeo. Deus abençoe você que é inscrito nesse canal. Nas minhas orações, todo dia, eu peço a Deus que abençoe as pessoas que se inscreveram nesse vídeo e que novos inscritos podem também ir surgindo, para que nós possamos estar divulgando mais o Evangelho, a palavra de Deus. Meu objetivo é só esse. Quem sabe alguém possa ouvir essa palavra que eu vou dizer aqui hoje e, ser abençoado por elas. Eu gostaria de falar que o objetivo meu aqui hoje é esclarecer muitas coisas que vêm trazendo, às vezes, as pessoas a revoltarem contra Deus. Bem, Deus abençoe você. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilhe. Então vamos lá. O que eu quero falar hoje? Qual é o título dessa mensagem? Deus não tem culpa. Deus não tem culpa. Esse é o título. É muito comum você chegar perto de uma pessoa que está com a doença ruim, difícil, um câncer, por exemplo, e você escuta as pessoas, crentes, de outras denominações, e chega perto da pessoa e fala assim: não, Deus está no controle de tudo. A pessoa está em cima da cama com câncer, às vezes terminal. Não, Deus está no controle de tudo. E esse Deus que está no controle de tudo, que as pessoas confiam nele, esse paciente está cada dia pior. E vai chegar um dia que essa pessoa parte para a eternidade. E o crente, o evangélico, com a Bíblia debaixo do braço, chega perto da pessoa que está chorando, que está sofrendo ali. A morte é muito ruim. A morte traz uma lacuna na vida de quem fica, no marido ou na mulher, quando um parte, na vida dos filhos, deixa um buraco muito grande. Na vida da mãe, quando é um filho que parte, que é pior ainda, porque o correto seria os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem o filho. E a pessoa está lá, Deus está no controle de tudo. Não, consola, conforte o coração, Deus está no controle de tudo. Olha, as pessoas aprenderam isso, que Deus está no controle de tudo. Vamos ver aqui um versículo bíblico, que fala o seguinte: sabemos que todos, que é no capítulo, Epístola de João, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 18. Sabemos que todo que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então, na realidade, Deus tem poder para controlar tudo. Deus tem sim. Deus é todo poderoso. Ele tem poder para controlar tudo. Mas o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Você que é crente, você que recebeu Jesus como o Senhor de sua vida, você pode falar que Deus está no controle da sua vida, no sentido de Deus estar no controle da sua vontade. Você submete a sua vontade à vontade de Deus, certo? E aí você vai fazer tudo
que Deus quer que você faça. Não é fácil também não. Você submeter sua vontade à vontade de Deus, porque nós somos egoístas, nós somos muito difícil. Nossa alma, ela tem que converter a cada dia, né? Nosso espírito foi vivificado quando recebemos Jesus como Senhor de nossa vida, mas nós temos uma alma, um desejo na carne que puxa pelo lado do mal. Mas nós podemos sim dizer que Deus está no controle da minha vida. Eu que me subjuguei a minha vontade à vontade de Deus. Mas o mundo jaz no maligno. O sistema mundano é o maligno que comanda. A doença entrou na terra por causa do pecado. O diabo passou a ter poder, né, sobre essas coisas. Deus não é responsável pela enfermidade, não é Ele que põe enfermidade em ninguém. Não é Ele que põe. Imagina bem se é Deus que põe a enfermidade numa pessoa e você vai lá repreender aquela enfermidade. Você vai repreender a enfermidade que é vontade de Deus do cara estar enfermo. Então, analise, use a cabeça, raciocine. Você vai entender. Quando nós falamos com a pessoa que perdeu um ente querido, que Deus está no controle de tudo, uma criança de 5 anos que pegou uma pneumonia, né? E ali acabou morrendo. Deus está no controle de tudo, você leva a pessoa, e eu já vi isso, pessoa revoltada contra Deus, porque Deus tirou a filha dela. Porque Deus tirou. Fui dar assistência uma vez a uma família que tinha perdido uma criança, parece que era 3 aninhos, não lembro mais muito bem, 3 aninhos, 4 aninhos, uma coisa assim, pequenininha, onde o pai trabalhava num sítio e a mãe foi lá passear e um descuido de poucos minutos, essa criança caiu na piscina e morreu. Eu sei como foi difícil para poder, e a pessoa era uma pessoa pobre, uma cidade vizinha aqui da grande BH, a pessoa foi trazida para cá e a prefeitura só trazia, fazia o sepultamento, ele era pobre, ia fazer o sepultamento dele, ele não ia ter custo nenhum, mas o sepultamento ia ser no mesmo dia, ia trazer de lá. A mãe foi, né? Enquanto o pai estava cá dando uns expedientes, a mãe estava lá para liberar o corpo, que ia passar direto e ir para o cemitério para ser sepultado. E eu que estava lá para poder dar um apoio àquela família. O pastor da minha igreja me pediu que eu fosse para dar um apoio. E só Deus sabe como foi difícil consolar aquele pai, aquela mãe, que não puderam nem velar o filho. Não era época de pandemia, não foi antes da pandemia. Mas por causa da situação, o horário, eu tive que dar uma dura ainda, responsável pelo cemitério, porque ele não queria deixar nem 15 minutos o corpo lá para os pais contemplar aquela criança pela última vez, porque já tinha dado hora também de fechar o cemitério. Mas com dificuldade eu consegui fazer com que os pais vissem aquela criança pelo menos 15 minutos antes de descer o caixãozinho na sepultura. Não foi fácil. Aí você vai falar com o pai que Deus está no controle de tudo. Não, Deus não tem culpa disso não. A morte entrou no mundo por causa do pecado. O mundo jaz no maligno. A vontade de Deus é que todos vivam com saúde. Deus tem poder para controlar tudo, mas Ele não está no controle de tudo. Ele tem o controle do fechamento final do plano dele.
O diabo está condenado e será lançado no lago de fogo. O ímpio, né, o perdido, será lançado também no lago de fogo. Né? Mas ele não é ele que é culpado pelo mal que acontece. Quando você chega para uma pessoa que está um parente, um filho, uma mãe no hospital, está ruim, você fala, Deus está no controle. Não, Deus não está no controle daquilo. A oração que eu faço nessa situação é pedir a Deus, Senhor, levanta em favor dessa vida, toma o controle dessa situação. E se Deus tomar o controle dessa situação, se Ele ouvir a minha oração e tomar o controle dessa situação, aí sim, o que a Bíblia fala? Agindo Deus, quem impedirá? Se Ele ouvir minha oração, atender o meu clamor e levantar e tomar o controle dessa situação, né? Essa situação vai terminar com um final feliz. Deus quer o bem nosso. Mas não vai falar com uma pessoa que perdeu um ente querido. Não, consola que Deus está no controle. Deus não tem culpa disso. Deus não queria que a morte entrasse no mundo. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Satanás, o maligno, como a Bíblia fala, tem domínio sobre o sistema do mundo. E Deus tem poder, sim, para resolver qualquer situação. Nós ficamos com medo de falar que Deus não está no controle de tudo, pensando que nós estamos diminuindo Deus. Nós não estamos diminuindo Deus. Não, não estou falando que Deus não tem poder para controlar tudo. Eu estou te falando que Ele não está no controle de tudo. Porque Ele nos deu um livre-arbítrio e o diabo está reinando no mundo. O reino de Cristo ainda não chegou. Era para ter chegado, né? Era para ter chegado. Mas os judeus, né, o povo de Deus, recusou aceitar o Messias e esse prazo foi prolongado. Foi para frente. Nós vamos ainda ver o reino na mão de Jesus. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. A Bíblia fala nesse arrebatamento. Tem denominações aí que não acreditam no reinado milenário de Cristo. Mas eu acredito, a Bíblia fala que Satanás será preso 1000 anos e Jesus vai reinar 1000 anos, até que chegue o final e ele entregue o reino dele na mão de Deus Pai, onde nós vamos viver a eternidade. Aqueles que for ressuscitados, que já morreram em Cristo, e os que foram arrebatados no arrebatamento, vão morar na Nova Jerusalém, aqui na terra. Apocalipse 21 diz que a cidade santa, a Nova Jerusalém, descerá para a terra. Deus fará o tabernáculo dele com os homens aqui na terra. Entendeu? E aquelas pessoas que tiveram no corpo natural, que chegar até o fim do milênio e não aderir ao exército do diabo que vai levantar no final do milênio para lutar contra Cristo, esses também entrarão na eternidade com corpo natural. É uma questão para explicar num vídeo maior, né? Mas nós estaremos, né, junto com Cristo aonde Ele estiver. E mais uma vez eu falo, Deus não tem culpa das desgraças, das tragédias, do mal que acontece na terra. Não é Deus o responsável por isso. Não é Deus culpado pelo seu filho morrer. Não é Deus culpado pelo seu pai, sua mãe estar com câncer. Deus não é responsável por isso. O mundo jaz no maligno.
Não culpe a Deus por nada. Deus quer sua saúde, Deus quer seu bem, Deus quer que você viva em paz. Agora, você que tem Jesus, você pode dizer sim, a minha vida está na mão de Deus, está no controle de Deus, se você realmente está colocando a sua vontade debaixo da vontade de Deus. Você que não é crente ainda, você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa aceitar Jesus como o Senhor de sua vida, que só nele há salvação. Só em Cristo a pessoa pode partir dessa vida para uma eternidade com Deus, numa vida eterna, cheia de alegria e felicidade. Você não aceitou Jesus ainda? Aceite hoje. Pensa nisso onde você estiver. Pensa nisso. Você precisa de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus te dê o entendimento para que você não venha culpar Deus pelo mal que acontece na terra, mas que você busque Ele na hora da sua necessidade, sabendo que Ele tem poder para controlar tudo. Ele tem poder para entrar nessa doença do seu ente querido, ou a sua própria doença. Ele tem poder para entrar nisso e mudar a situação. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Até o próximo vídeo.